Inferno. O caminho sem volta. Inferno é uma noção presente em muitas religiões e culturas onde é descrita como um lugar que as pessoas vão seguir após a morte. Essas pessoas serão sentenciadas para o inferno, de acordo com seus pecados cometidos durante a vida. Todos concordam. O inferno existe e, lamentavelmente, muita gente vai para lá se não se arrepender de seus pecados. O inferno é geralmente descrito como um lugar de sofrimentos eternos, em que o fogo e o tédio são os principais castigos infligidos. Alguns dizem que o inferno é um lugar de punição para os pecadores, enquanto outros acreditam que é um lugar de purificação, onde as almas dos pecadores são purificadas antes de serem enviadas a um lugar melhor. De qualquer forma, as visões do inferno variam, mas muitas religiões e culturas compartilham a crença de que é um lugar de sofrimento após a morte. A Bíblia nos conta diferentes passagens sobre o inferno, como Gênesis 19 e 24, onde Deus faz o fogo e o enxofre caírem sobre Sodoma e Gomorra. Outro exemplo é o Evangelho de Mateus 25 e 41, onde Jesus diz que os ímpios serão lançados no inferno, onde eles sofrerão o tormento eterno. Na Bíblia também se lê sobre o juízo final, onde a pessoa será julgada de acordo com os seus pecados e de acordo com essa sentença, ela será enviada para o inferno ou para o céu. A Bíblia muitas vezes descreve o inferno como um lugar de escuridão, onde os pecadores sofreram sofrimentos dolorosos para sempre. Assim, a Bíblia nos ensina que é importante viver de acordo com os preceitos de Deus para não enfrentar a condenação do inferno. Jesus falou muito sobre o inferno em Mateus 10 e 28. Ele disse: "Não temais. Aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma, temem antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo." Em Mateus 13 e 42, ele disse que o inferno é o fogo que nunca se apaga. Em Lucas 16 e 23, ele disse: "Vi no inferno, levantou os olhos estando em tormentos e viu a Lázaro de longe." Jesus também fez referência ao inferno como um lugar de escuridão eterna, onde os pecadores sofrerão tormento eterno. Ele também nos ensinou que o castigo no inferno é justo e que é importante viver de acordo com os preceitos de Deus para não enfrentar a condenação do inferno. Não, Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Na verdade, Deus nos ama e nos enviou seu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, para nos salvar da condenação eterna do inferno. Ao enviar seu Filho, Deus expressou seu amor e seu desejo de que todas as pessoas venham a crer em seu Filho, se arrependam de seus pecados e aceitem a salvação oferecida por Deus. E portanto, Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Para não ir para o inferno, é importante se arrepender de seus pecados e aceitar a salvação oferecida por Deus através de seu Filho, Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que devemos crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e que devemos viver de acordo com os preceitos de Deus. Isso significa que devemos viver em obediência à vontade de Deus, em amor ao próximo. Seguindo essas diretrizes, podemos nos assegurar de que não vamos para o inferno. O inferno existe por causa do pecado. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus no Éden, pecaram contra ele. Como resultado, todos os descendentes deles foram afetados e herdaram a natureza pecaminosa que os torna vulneráveis ao pecado e às consequências do pecado. Portanto, Deus criou o inferno, uma realidade espiritual destinada a punir os pecadores por suas transgressões. Sim, Jesus é o único que pode perdoar os pecados. De acordo com a Bíblia, Jesus é o único que pode reconciliar o homem com Deus, pois é o único que pode abrir os caminhos para o perdão dos pecados. Ele morreu na cruz para nos salvar de nossos pecados, pagando o preço de nossa redenção com sua própria vida. A partir do momento em que aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, os nossos pecados são perdoados por Deus. Quando nos arrependemos de nossos pecados e aceitamos a Cristo, podemos receber o perdão de Deus e escapar do inferno. Sim, aqueles que morreram sem ter aceitado a Cristo como seu Salvador vão para o inferno. É por isso que é tão importante que todos ouçam a mensagem de Jesus e aceitem seu amor e perdão. É a única maneira de escapar do inferno.
O cristianismo ensina que a salvação é um dom gratuito de Deus através da fé em Cristo e nenhuma quantidade de trabalho ou esforço é necessária ou possível para se chegar ao céu. O ateísmo acredita que o céu não exista nem a vida após a morte. Após a morte, as pessoas simplesmente deixam de existir. Sim, a salvação só existe em Jesus para escapar do inferno. Através da sua morte na cruz e da sua ressurreição, Jesus cumpriu as profecias bíblicas e ofereceu um caminho de salvação para aqueles que creem nele. A Bíblia ensina que Deus oferece a todos a salvação, mas seu perdão completo e a vida eterna com ele dependem da aceitação da obra de Cristo na cruz. A salvação somente está disponível através de Jesus e as Escrituras ensinam que todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador será salvo. É mentira dizer que o inferno é aqui na Terra. De acordo com a Bíblia, o inferno é uma realidade existencial que foi criada para aqueles que rejeitam a Deus e sua salvação através de Jesus Cristo. O inferno é um lugar de punição eterna, e os seres humanos não foram feitos para viver lá. A Bíblia descreve o inferno como um lugar de escuridão, tristeza, aflição e sofrimento. A única maneira de escapar desse destino é aceitar Jesus como Salvador, pois é por meio dele que as pessoas podem obter a salvação. O conselho para aqueles que desejam escapar do inferno e ter uma vida eterna com Jesus e aceitar Jesus como seu Salvador. Somente através de Cristo e de sua obra na cruz é que podemos obter a salvação e a vida eterna com Deus. Além disso, é necessário desenvolver uma vida de obediência à vontade de Deus e devemos ser fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo. Somente aqueles que creem em Cristo e obedecem terão a promessa da vida eterna com Deus. A Bíblia ensina que somente Jesus é capaz de purificar a alma do homem. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é a única forma de salvação para aqueles que creem nele. A crença no purgatório sugere que as almas devem sofrer para alcançar a salvação, mas a Bíblia ensina que o sacrifício de Jesus é o único meio de salvação e que não há nada que possamos fazer para nos salvar a nós mesmos. Assim, o sacrifício de Jesus no Calvário é a única forma de purificar a alma do homem. A Bíblia ensina que Jesus tem autoridade sobre o inferno desde a cruz. Jesus teve o poder de vencer a morte ao morrer na cruz, conquistou o direito de libertar aqueles que estavam presos no inferno. Ele foi o único que conseguiu vencer a morte e trazer a vida eterna para aqueles que nele creem. Assim, Jesus tem todo o poder sobre o inferno. Quando morreu na cruz, a morte não é o fim de tudo. Porém, é o início de tudo. Que todos teremos que escolher a partir de uma decisão. Conclusão. A Bíblia ensina que o inferno é um lugar de sofrimento eterno para aqueles que rejeitam a Deus e vivem em pecado. Embora o inferno tenha sido criado para o diabo e seus anjos, todo ser humano é pecador e está condenado ao inferno. A Bíblia lista vários pecados que podem levar uma pessoa ao inferno, incluindo mentira, imoralidade sexual, roubo, alcoolismo, gula, vingança e assassinato. No entanto, é importante lembrar que Deus é misericordioso e perdoa aqueles que se arrependem de seus pecados e seguem seus ensinamentos. A Bíblia nos ensina que a vida é uma jornada espiritual e que devemos buscar a Deus em todas as coisas. Então, se você quer evitar o inferno, siga os ensinamentos de Jesus e viva uma vida justa e piedosa. Lembre-se de que Deus é amor e misericórdia, e que Ele está sempre pronto para perdoar aqueles que se arrependem de seus pecados e buscam sua graça. Céu ou inferno? O que vai ser? Qual será a sua escolha? Pense nisso. Deus o abençoe muito.